Como identificar possíveis complicações de uma cirurgia de fimose em crianças? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista e nesse vídeo nós vamos comentar sobre as possíveis complicações que podem ocorrer depois de uma cirurgia de fimose e como que você que está realizando os cuidados dessa criança pode identificar isso. Quando a criança ela realiza essa cirurgia de fimose e geralmente essa criança acaba realizando a cirurgia num horário e acaba indo para casa já no mesmo dia, geralmente ao final do dia, o que acontece? Existem determinadas situações que podem acontecer e que se você conseguir identificar isso, você pode falar para o seu médico para identificar possíveis complicações que possam estar acontecendo e tratar isso da melhor maneira possível. Uma das primeiras complicações que você pode estar notando que alguma coisa não está indo bem nessa cirurgia é a presença de um sangramento persistente. Quando o médico realiza aquele corte ao redor da pelezinha do pênis, é normal que no primeiro e segundo dia venha um pouquinho de sangramento numa quantidade bastante pequena. Só que em alguns casos o que pode acontecer? Pode acontecer desse sangue ficar acumulado em grande quantidade e essa criança quando se mexe, quando ela acaba indo até mesmo tomar banho, esse sangramento vem para fora e quem está vendo isso acaba se assustando com esse acontecimento. E se esse sangramento for em grande quantidade, pode ser um indicativo de que alguma coisa não esteja andando bem nesse procedimento. E nesses casos, deve-se até mesmo falar com o médico que realizou esse procedimento, a fim de identificar conversando com esse profissional, a gente possa saber se esse sangramento é normal ou não nesses casos. Mas sangramentos de grande quantidade não são esperados nessa cirurgia de fimose. Pequenos sangramentos podem acontecer até o segundo, terceiro dia, sem maiores complicações. A segunda complicação que pode acontecer é um arroxeamento excessivo do pênis. O pênis dessa criança ficar extremamente preto nesses casos. E isso também é decorrente de um sangramento que possa estar acontecendo de maneira excessiva. Quando um sangramento acontece de maneira excessiva, esse sangue pode se infiltrar na pele dessa criança, fazendo com que esse pênis adquira um aspecto escurecido, um aspecto arroxeado nesse caso. E isso muitas vezes também merece uma avaliação do médico que realizou essa cirurgia. Por quê? Porque se o sangramento for excessivo, pode fazer com que essa criança tenha muitas dores e retardar demais o processo de recuperação dessa cirurgia. Então, se isso acontecer, também é um sinal de alerta, um sinal de alarme que você deve estar observando. A terceira coisa que pode acontecer é quando essa criança começa a ter muitas dores de maneira excessiva. Essa cirurgia de fimose, a gente sabe que é uma cirurgia que é um pouquinho desconfortável para essa criança. No entanto, não é de se observar, não é de essa criança ter uma dor excessiva depois desse procedimento cirúrgico. Se essa criança está referindo dores, ela chora a todo momento, coloca a mão ali no pênis por conta desse desconforto, isso também pode ser um forte indicativo de que essa cirurgia não está andando bem. E também você deve falar isso para o médico, a fim de que ele, antes de mais nada, consiga detectar uma possível complicação decorrente disso. Sentir dores de maneira excessiva, nesse caso, não é esperado numa cirurgia logo após um procedimento de cirurgia de fimose. Outra coisa que você deve sempre observar nesses casos é quando a cabecinha, a glande do pênis, ela fica muito roxa ou até mesmo preta nesses casos. Algumas cirurgias de fimose, isso está certo que
são situações bastante raras, já cursaram com uma necrose da cabeça, da cabecinha da glândula. O que é a necrose? É quando essa cabecinha ela fica sem sangue, e quando fica sem sangue, essa pele tende a ficar preta, e essa é uma complicação bastante séria desse tipo de procedimento. Então, se isso também estiver acontecendo, é melhor que você peque pelo excesso, falando que algo não está normal, do que quando você voltar na consulta ter essa pele toda necrosada e estar estabelecido um problema muito maior nessa situação. E por último, que nós sempre devemos citar, que é a presença de um quadro infeccioso. E como que um quadro infeccioso se manifesta nessa situação? Através da presença de pus. A presença de pus, ela costuma acontecer lá pelo 4º, 5º dia da cirurgia. Ela não costuma acontecer nos primeiros dias do pós-operatório, nas 48, 72 horas. Ela costuma acontecer a partir do 4º, 5º dia. Se existe a presença de pus na ferida, no corte dessa cirurgia, é um indicativo que pode estar acontecendo um processo infeccioso. E é de se procurar também o médico que fez esse procedimento, a fim de avaliar se vai existir a necessidade de drenar esse pus ou se somente tomando um antibiótico vai ser suficiente para tratar esse problema. É importante você manter esse acompanhamento dessa criança, por isso que é fundamental que seja realizado um curativo bastante cuidadoso e que a pessoa que cuida dessa criança faça ela mesma esse curativo, a fim de identificar possíveis complicações dessa cirurgia. No link abaixo, se você se interessar por isso, tem uma aula que explica qual que é a importância do curativo, que o curativo bem feito de cirurgia de fimose pode ter a fim de prevenir todas essas complicações. Eu gostaria de agradecer a todos, um forte abraço e fique com Deus.